Você que trabalha como analista na indústria farmacêutica, você já passou por aquele dia em que logo de manhã começa cheio de energia, mas conforme as horas avançam, o seu foco vai embora? E o pior, né? Justamente no momento que você mais precisa, sabe? Aquela tarefa crítica que envolve cálculo, que envolve estatística, uma validação, uma verificação de estabilidade, né? E de repente você se pega aí olhando para a tela sem saber como que chegou ali, né? Parece que a mente simplesmente fugiu. Pessoal, por que que isso acontece, hein? Será que é cansaço? Será que é estresse? Será que é pressão do dia a dia, né? Ou será que seu cérebro simplesmente não está colaborando, né? Hoje nós vamos falar sobre algo que pode estar prejudicando a sua atenção no trabalho dentro do laboratório farmacêutico industrial, tá? Que é a falta de dopamina. Sim, esse pequeno neurotransmissor, ele pode estar sabotando a sua carreira, tá? Agora, antes da gente entrar a fundo nesse assunto, deixa eu me apresentar aqui para vocês, né? Eu sou Thaís Greco, mentora de carreira e liderança na indústria farmacêutica, tenho mais de 20 anos de experiência na área química e cerca de 700 profissionais já passaram pelas minhas mentorias, tá? Eu já vi de tudo um pouco nesse mundo dos laboratórios farmacêuticos. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é como a falta de atenção pode acabar com a carreira de um profissional extremamente talentoso. É um detalhe aqui, é uma distração ali. E pronto, a sua confiança, a sua produtividade e até mesmo a sua segurança no cargo, elas podem ser colocadas em risco, tá? Mas olha, fica tranquilo que eu não estou aqui para assustar ninguém, tá? Eu estou aqui para te ajudar a entender como a dopamina está por trás disso tudo e o mais importante, como você pode mudar esse jogo, tá? Para quem não está familiarizado, a dopamina é um neurotransmissor que regula muito mais do que o prazer. Ela está diretamente ligada à motivação, ao foco, ao controle sobre as nossas ações. Sabe aquela sensação gostosa de concluir uma tarefa difícil e sentir que você venceu o dia? Isso é a dopamina. Quando ela está em níveis adequados, você se sente motivado a continuar, a se empenhar, a fazer muito mais. Mas quando os níveis eles estão baixos, tudo parece muito mais difícil, mais chato, mais cansativo. E aí a gente entra no ciclo da procrastinação. Agora vamos pensar um pouquinho na sua rotina como analista, tá? O dia começa com uma lista de tarefas que precisa ser cumprida. Talvez você tenha uma série de amostras para analisar, ou talvez esteja no meio de uma validação, de um estudo de estabilidade, né? Cada etapa precisa ser realizada com atenção e precisão, porque um errinho pode comprometer a qualidade do produto final, tá? Mas conforme o dia avança, você começa a se distrair. Olha o celular, dá uma olhada nos e-mails, vai conversar com um amigo, mesmo sabendo que tudo isso pode esperar, né? E aí você tenta voltar, mas aí a mente não te acompanha mais. E assim pequenos deslizes começam a acontecer dentro do teu trabalho, tá? Parece familiar isso? Isso acontece com mais frequência do que você imagina e não tem nada a ver com falta de competência. Na verdade, tem a ver com o seu cérebro. A dopamina faz com que você perca a capacidade de se concentrar, ou melhor, a falta de dopamina, né? De se manter motivado nas tarefas, tá bom? Como é o caso das análises que a gente precisa aí. Então, se você não tem foco, a chance de erros, ela aumenta drasticamente. Agora, pensa comigo, o que acontece quando esses pequenos erros se acumulam? Talvez no início o seu supervisor te dê um feedback suave, algo como precisamos prestar mais atenção nisso, ok? Mas com o tempo, se os erros persistem, essa tolerância diminui e o que era um feedback leve começa a ser transformado em algo mais sério. A confiança que a sua liderança tem em você, ela começa a diminuir. E vamos ser sinceros, confiança é tudo nessa área. No meu trabalho como mentora de carreira, eu vejo muitos analistas talentosíssimos que acabam travados nesse ciclo. Eles sabem o que precisam fazer, eles querem crescer, mas eles não conseguem manter a consistência por causa dessa batalha interna com a desatenção, com a falta de foco. E sabe qual é o grande problema? Muitas vezes esses analistas não percebem que o problema está na forma como o cérebro deles está funcionando. Eles pensam que é apenas o cansaço ou que estão com muitas tarefas acumuladas, mas na realidade é a falta de dopamina no cérebro que causa tudo isso. E é aqui que a capacitação entra como uma aliada muito poderosa. Sabe por quê? Porque o conhecimento, ele te dá confiança. Quando você domina o que você está fazendo, tudo flui de forma mais natural. A sua mente fica mais afiada e a dopamina começa a fazer o seu trabalho, te motivar, te manter focado. É como se você fosse um piloto de Fórmula 1 totalmente confiante no carro que você está dirigindo. Você sabe o que está fazendo e isso diminui o seu estresse. O cérebro responde positivamente a isso e aumenta os seus níveis de dopamina e te mantém ali no caminho certo, muito mais focado. Por outro lado, quando você não está capacitado, quando você não domina completamente as técnicas que você precisa, o que que acontece?
Insegurança. E essa insegurança é um dos maiores ladrões de dopamina. A dúvida gera estresse, e o estresse consome sua energia mental, deixando você mais propenso a distrações. É como tentar dirigir esse mesmo carro de corrida sem saber onde fica o acelerador. A pressão aumenta e a sua atenção simplesmente desaparece. Agora, imagina essa cena aqui. Você está no meio de um projeto importante, com prazo apertado, e tudo que você precisa fazer é manter o foco para finalizar uma etapa crítica, tá? Mas de repente a sua mente começa a vagar. A cada minuto que passa, você perde mais e mais a capacidade de se concentrar. E aí vem um erro. Um erro simples, mas que poderia ter sido evitado se a sua mente estivesse funcionando da forma correta. Isso não é só frustrante, pode ser o início de um problema muito maior na sua carreira, tá? Então, como que a gente faz para sair desse ciclo? O primeiro passo é entender que o foco não é apenas uma questão de força de vontade. O seu cérebro, ele precisa de estímulos para se manter focado, e a dopamina é um desses estímulos. Pequenas conquistas ao longo do dia ajudam a aumentar a dopamina. Sabe aquele prazer de riscar uma tarefa da lista? Isso mesmo, a dopamina que está agindo nisso. E quanto mais você organiza as suas tarefas, definindo metas claras e alcança esses pequenos objetivos, mais fácil se torna de manter o foco e a concentração de dopamina mais alta. Mas não para por aí, tá bom? A capacitação constante, ela é essencial. Quanto mais você aprende, mais seu cérebro se sente desafiado e recompensado. O conhecimento te coloca em uma posição de poder. Poder sobre as suas tarefas, sobre a sua carreira, sobre o seu futuro. Quando você domina uma técnica como um LCMS, por exemplo, você se torna indispensável. E quem é indispensável lidera. Mas eu sei que você pode estar pensando assim, ah, Thaís, eu já ouvi isso antes, tá bom? Estudo é importante, não sei o que lá, né? Você está certo, mas será que você realmente está priorizando isso? Embora você saiba, pode ser que você não esteja fazendo. Será que entre tantas distrações você consegue encontrar tempo para se capacitar de forma consistente? Porque o problema muitas vezes não é a falta de vontade, é a falta de estratégia. E aqui entra algo fundamental, que é a organização. A organização é uma aliada poderosa na manutenção do foco e da gestão do tempo. Ela reduz o estresse, ela reduz a sensação de estar sempre atrasado, correndo atrás do prejuízo. Quem aqui nunca sentiu aí que está só apagando fogo? A grande questão é que quando você está organizado, você consegue ver o que realmente importa. E é aqui que a mágica acontece. Você começa a focar nas tarefas certas, da forma certa, e a pressão diminui. Sim, a pressão do dia a dia na indústria farmacêutica ela é enorme, mas quando você se sente capacitado e organizado, o que antes parecia uma montanha intransponível vira uma escada árdua, mas possível de subir, né? Agora vamos falar aqui. Ninguém quer viver correndo atrás de algo que parece inatingível. Você quer ser reconhecido pelo seu trabalho. Você quer sentir que está crescendo. Você quer ser aquele analista que todos procuram quando o bicho está pegando. Mas para isso, você precisa de uma base sólida. Não basta saber superficialmente. Você precisa realmente mergulhar de cabeça no conhecimento, tá? E não pensa que se capacitar vai te sobrecarregar. Muito pelo contrário. Quanto mais você domina, mais fácil o trabalho se torna. Porque o que parece complexo passa a ser fácil, uma rotina. E essa rotina bem dominada é o que te diferencia dos demais, tá bom? Aqueles que apenas sabem o suficiente, eles nunca vão alcançar o mesmo nível de segurança e confiança que quem realmente domina o assunto. É nesse domínio que você constrói a sua carreira muito mais sólida, longe dessas armadilhas aí de falta de atenção, tá? Mas olha, se por acaso a sua dopamina ainda estiver baixa, tem algumas formas simples de equilibrar, tudo bem? E que eu indico para todos os meus alunos. Quem é meu aluno aqui sabe disso que eu vou falar. Existem hábitos diários, como exercícios físicos, alimentação adequada, boas noites de sono, pausas durante o trabalho. Tudo isso ajuda a manter a dopamina nos níveis mais altos, tá? Não adianta você tentar ser um super-herói, uma super-heroína da produtividade sem você cuidar de você mesmo, que vai ser em vão, tá? Então, se você sente que a falta de foco está te prejudicando, não ignore esses sinais, tá? Pode ser que você esteja a um passo de comprometer a sua carreira por causa de pequenos erros, tá? Mas também pode estar a um passo de resolver tudo, com conhecimento, com cuidados adequados. E isso só depende de você. É sobre se capacitar, é sobre se organizar, é sobre cuidar da sua saúde, das suas atividades, para que a sua dopamina basal esteja sempre em alta. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira. A indústria farmacêutica, ela exige excelência.
E se você não está 100% focado, alguém que está vai tomar o seu lugar. E isso é uma realidade dura, mas é a verdade. Por isso, gente, investir em capacitação, se manter atualizado, ser organizado e cuidar do seu bem-estar mental são realmente os pilares para você ter uma carreira de sucesso, tá bom? Então, se você está sentindo que a pressão do dia a dia está roubando o seu foco e comprometendo a sua performance, respira, porque existe uma solução. E ela começa com pequenos passos, tá? Organiza suas tarefas, cuida do seu corpo e da mente e se capacita continuamente. A atenção é uma habilidade que pode ser treinada e quanto mais você pratica, mais fácil fica. Eu sei que a jornada pode parecer bastante difícil, tá? Mas você tem o poder de transformar a sua carreira e está nas suas mãos, tudo bem? Antes de encerrar, eu quero te pedir uma coisinha aqui muito simples. Então, se você puder, curte esse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Parece bobo, mas esse gesto, ele ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para mais profissionais que precisam dessa mensagem. E olha, se não for pedir muito para você, compartilha com algum colega. Vai que ele também está precisando desse empurrãozinho, né? É isso aí, pessoal. Um beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.